O projeto denominado Avanços no Processo TIG voltado à soldagem orbital automática e semiautomática de tubulações, do LabSolda em parceria com a Petrobras, visa a mecanização e ao aprimoramento de variantes modernas do processo TIG que sejam mais produtivas em relação aos processos convencionais. Neste trabalho, buscou-se caracterizar o conceito de tocha com sistema de alimentação tangencial, TOP-TIG, a partir de uma análise comparativa com o processo TIG convencional. A etapa experimental consistiu na soldagem de cordões sobre chapa de aço carbono, aplicando-se os mesmos parâmetros de soldagem. Assim, foram realizados ensaios com os dois processos, TIG convencional e TIG com alimentação tangencial. Em ambos os casos a alimentação foi realizada nas posições traseira, lateral e frontal do arco em relação ao sentido de deslocamento da tocha. A figura 1 apresenta as micrografias e os aspectos superficiais dos cordões obtidos com o processo TIG com alimentação radial de arame, para as 3 posições de inserção do arame, frontal, traseira e lateral. A figura 2 apresenta as micrografias e os aspectos superficiais dos cordões obtidos com o processo TIG com alimentação tangencial de arame, para 3 posições de inserção do arame, frontal, traseira e lateral. Com esses resultados foi possível verificar a influência do ângulo de alimentação do arame sobre a característica geométrica do depósito, assim como avaliar a tendência à formação de defeitos. Primeiramente, é possível concluir que o ângulo em que o arame está disposto em relação ao eletrodo interfere diretamente nos resultados. Com a alimentação do arame pela frente do arco, obteve-se melhor aspecto em relação à largura do cordão e à uniformidade de penetração, tanto para inserção radial como para alimentação tangencial de arame. Para alimentação traseira, utilizando uma tocha TIG convencional, não foram obtidos cordões satisfatórios, confirmando os resultados apresentados pela literatura. O mesmo não é observado com o uso da alimentação tangencial, em que o cordão obtido com esse posicionamento não apresenta defeitos. Para alimentação lateral, utilizando a tocha tangencial, observa-se um aspecto grosseiramente convexo. No entanto, para alimentação radial o perfil geométrico do cordão apresenta um aspecto de molhabilidade e de penetração simétricos. Já a concavidade do cordão representa um problema para aplicações em que haja a necessidade de penetração total, como se exige em soldagem de união. Desta forma, a partir dos resultados obtidos, verifica-se que a técnica com alimentação de arame tangencial ao eletrodo configura uma alternativa viável, principalmente pela flexibilidade desta técnica, em termos da independência da posição em que o arame é alimentado. Em relação às concepções das tochas avaliadas, pode-se concluir que a acessibilidade oferecida pela tocha TOP-TIG, com alimentação tangencial, apresentada na figura 3b, permite sua utilização em soldagem de união de chapas espessas, com chanfro estreito, juntas em ângulo, e ainda em procedimentos de preenchimento de chanfros. Nesta comparação, exemplificada na figura 3, fica evidente a impossibilidade de realizar a soldagem empregando-se a tocha com alimentação radial. Figura 3a. A configuração de tocha com alimentação tangencial, além de tornar o processo aplicável a geometrias anteriormente consideradas inacessíveis por tochas TIG, confere a qualidade do cordão, característica do processo TIG, com taxas de deposição próximas às obtidas com o processo MIG-MAG. Isso é possível devido à injeção do arame na região mais quente do arco. Por fim, considerando-se a soldagem multidirecional, recomenda-se a utilização de uma tocha com inserção de arame tangencial, visto que não foram encontrados defeitos nos cordões dos testes realizados.